E aí, meu querido estudante, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de LaTeX com Overleaf. E hoje vamos aprender sobre noções de geometria. Vamos lá para o nosso ambiente de trabalho? Então, partiu Overleaf. Então, pessoal, já no nosso ambiente de trabalho, que é o Overleaf, vamos para a nossa segunda sessão, onde a gente vai aprender um pouco sobre as noções de geometria, geometria analítica. Vamos dizer que você está desenvolvendo um trabalho que vai precisar utilizar aquelas noções de vetores, de reta, segmentos de reta. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Aqui tem meu documento separado para facilitar a nossa visualização. Peço desculpa pela aula de equações que estava um pouco menor essa letra, mas já aumentei para vocês. Aqui do lado a gente tem o nosso documento novamente e aqui a parte em que a gente vai desenvolver o código que vai gerar esse documento. Para iniciar, todos os comandos de geometria vão ser inseridos dentro de um ambiente de equação. Então, a gente aprendeu lá na aula de equações como iniciar um ambiente em linha, como iniciar um ambiente separado, com numeração, sem numeração. Então, aqueles conceitos todos vão servir para a gente. Os comandos que serão inseridos podem ser tanto dentro do ambiente de equações em linha, como os ambientes de equações que você tem destacado. Para facilitar a visualização, eu vou utilizar o ambiente separado, que é aquele que vem com numeração, vai ser o begin. Então, vou iniciar aqui, como você já sabe, para iniciar um comando é o /begin. E agora o nome do comando, eu vou usar o equation, que está aqui. Então, a gente vai ter as nossas equações numeradas, no caso aqui, vão ser representações geométricas, a gente vai ter totalmente numeradas. O primeiro comando que eu quero ensinar para vocês é o comando de retas, ou seja, quando você quer representar segmento de reta ou uma reta definida por dois pontos. Para inserir uma reta, um segmento de reta, a gente tem o seguinte comando, que é o /overline. Mais uma vez, o Overleaf ajudando a gente, já completando. Eu vou dar Enter aqui para ele completar o comando e basta inserir. Então, se eu quero um segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, basta eu fazer este comando. Então, compilando aqui para a gente visualizar. Então, vamos esperar um pouquinho. Muito bem, já tem aqui do lado. Vou dar um zoom para a gente ver melhor. Então, tá aqui. Digamos que você quer inserir um segmento de reta orientado, ou seja, que sai do ponto A e vai para o ponto B, ou vice-versa. Então, vamos lá. Eu vou iniciar mais um ambiente matemático. Begin equation, certo? Aí, qual o comando que a gente insere? Então, vai ser /overwrite, write arrow. Então, com esse comando, eu consigo ter um segmento de reta orientado, a representação dele, no caso, de A para B. Então, compilando, a gente tem aqui o comando, o segmento de reta orientado. Vamos dizer que eu quero a seta para o outro lado. Então, qual o comando que eu vou utilizar? Bem sugestivo aqui no LaTeX, se eu tenho overwrite, arrow, tudo junto. Se eu quero para o outro lado, que seria o lado esquerdo, apontando para o lado esquerdo, vai ser over left arrow. Então, vamos inserir aqui, vamos iniciar mais um ambiente matemático. Então, /over left arrow. Eu tenho a minha seta orientada para a esquerda. Então, mais uma vez, AB. Compilando. Então, está aqui a minha representação de um segmento de reta orientado. Pois bem, digamos agora que você vai trabalhar com vetores e representação de vetores, né? Como é que eu insiro um vetor? Como é que eu insiro a representação de um vetor no LaTeX? Então, a gente vai continuar utilizando o nosso ambiente matemático, begin equation. E para inserir o vetor, o nome é bem sugestivo. A gente tem duas maneiras. Então, a gente pode representar ele em negrito ou representar com uma seta em cima. Com a seta em cima, eu vou utilizar o comando /vec e inserir o vetor aqui entre as chaves. Ele já completa para mim o overleaf. Então, vetor U, por exemplo. Então, se eu inserir aqui, está aqui ele representado. Então, vamos dizer que eu tenho esse ou aquele que é em negrito. Então, para inserir ele em negrito,
não é utilizando o barra text BF que a gente tem para textos em negrito. Aqui é uma notação específica. Então a gente vai utilizar o barra bold symbol, barra bold symbol. E ele já completa aqui para mim. Eu vou colocar agora o V como segundo vetor. Então eles vão estar coladinho. Eu vou inserir um barra. Então eu vou dar um espaço aqui, vou inserir um texto. Para inserir um texto dentro de um ambiente matemático, a gente também utiliza um comando. Porque se eu colocar o texto aqui, ó, por exemplo, ou, a gente vai ver que ele vai estar tudo junto aqui, não vai estar de maneira organizada. Então, inserindo o ou, ficou tudo junto, ficou naquele itálico. Então, se eu quero inserir um texto dentro de um ambiente matemático, eu vou utilizar o comando barra text rm. Então, inserindo esse comando, eu consigo colocar texto dentro do meu ambiente matemático. Então, como ele desconsidera todos os espaços fora do text rm, ele deixou tudo junto. Então, para separar, eu vou dar um espacinho aqui, certo? Então, a gente tem essas duas formas de representar. Então, com a seta ou com o negrito, certo? Seguindo para a próxima representação, a gente vai ter a notação com vetores por extenso, ou seja, eu vou escrever as componentes do vetor. Então, para fazer isso, eu vou inicializar o ambiente, mais um ambiente matemático, barra begin, barra equation, certo? Agora eu vou dizer que, então, meu vetor, meu vec, u é igual. Aí, para representar, a gente tem três formas mais tradicionais, mais distintas, que são utilizando parênteses, colchete, ou então aquele símbolo maior que e menor que, só que mais abertos. Então, para os dois primeiros não tem segredo. Então, vamos dizer que eu vou representar o vetor aqui A1, A2, A3. Então, esse aqui vai ser o meu vetor. Se eu quiser colocar entre parênteses, é só inserir os parênteses do teclado. Então, inserindo aqui e compilando, a gente vai ter aqui embaixo na equação 11. Eu vou copiar aqui para agilizar para a gente. Então, vamos dizer que eu quero usar os colchetes. É só escrever normalmente. Opa, colchetes e não chaves. Então, inserindo aqui, compilando. Eu tenho a minha equação 12. E agora, se eu quiser inserir aquela outra simbologia, como é que eu faço? Aí, nesse caso, já tem um detalhe a mais. Então, eu vou inserir aqui novamente meu ambiente matemático. Como eu não posso inserir somente sinal de maior e menor aqui, que ele vai considerar como sendo os sinais mesmo, ó, ficou de uma maneira estranha, ficou com aquele espaçamento, ficou de maneira incorreta. Então, para isso, antes dos sinais de maior que e menor que, eu vou inserir um comando que vai servir até para outras simbologias outras simbologias. Se eu estou do lado esquerdo, então vai ser o barra left para esse primeiro, para o menor que, e para o maior que, eu vou inserir o barra right na frente. Então, se eu compilar aqui novamente, eu já tenho a simbologia correta. Então, sem aqueles espaços, sem aquele ajuste. Então, essas são as maneiras de a gente representar o vetor por extenso. Seguindo, a gente tem a utilização de módulo em vetor. Então, eu vou representar o módulo de um vetor. Então, digamos aqui, vamos mais um ambiente. Equation. Aí eu vou inserir o módulo de um vetor. Então, vou dizer que o módulo do meu vetor, vou escrever por enquanto sem estar em módulo, certo? Para a gente visualizar. Do meu vetor u, eu vou dizer que é igual a raiz quadrada. Então, barra sqrt, a 0 elevado ao quadrado, a 0 elevado ao quadrado. Aí eu vou copiar, mais a1 elevado ao quadrado, mais a2 elevado ao quadrado. Então, essa é a representação do módulo do meu vetor. Só que se eu compilar do jeito que está aqui, ó, não apareceu o módulo aqui antes do meu vetor. Então, não tem a representação dele. Como é que eu faço? No teclado, a gente tem essa barra em pé, que significa o módulo. Então, eu posso inserir aqui normalmente. Então, de maneira bem fácil também. Certo, seguindo aqui,
Então a gente tem essa representação de vetores. Seguindo aqui mais uma dica, é quando a gente utiliza frações ou então equações que a gente tem que elas são muito grandes na vertical e ao utilizar parênteses, colchetes ou chaves, a gente pode ter alguns probleminhas. Por exemplo, vou iniciar mais um ambiente aqui matemático. Então, equation, certo? Como a gente já tem visto. Então, eu vou dizer que o vetor U é igual a barra frac. Então, vou ter uma fração, vai ser A0 mais A1. E aqui embaixo eu vou ter B0 mais B1. Então, se eu compilar aqui, a gente vai ver essa equação. Digamos que eu tenho a representação dela assim. E se eu quiser colocar ela entre parênteses ou colchetes, como é que ficaria se eu colocar assim? A gente vai ver que o colchete ele vai ficar num tamanho reduzido, bem aqui no meio da representação. Ele não vai pegar isso daqui tudo. Então, como é que eu faço para corrigir isso? Se eu quiser um colchete maior que compreenda toda a minha expressão aqui, eu vou utilizar novamente o barra left para o colchete do lado esquerdo e o barra right para o colchete do lado direito. Então, aqui eu vou utilizar o barra left antes do colchete e aqui antes do próximo colchete eu vou usar o barra right. Então, inserindo aqui e recompilando, a gente tem o parêntese que compreende toda a expressão. Seguindo aqui, trabalhando com os elementos da geometria analítica, a gente vai ter a questão do produto escalar e do produto vetorial, que inclusive já foi até tratado na aula de equações, mas só para relembrar, vamos dizer aqui, então, vou iniciar mais um ambiente. Vamos dizer que eu vou fazer o produto escalar entre U e V, entre os meus vetores U e V. Como é que eu representaria? Então, como a gente já aprendeu, vetor U, aí eu posso utilizar o X, eu posso utilizar o ponto para representar um produto escalar aqui. Então, bora ver como é que fica. Produto escalar entre U e V, desculpa. Então, inserindo aqui, compilando, vamos ver como é que vai ficar. Ó, ficou de uma maneira estranha, o ponto ficou embaixo. Essa é a representação incorreta do meu produto escalar entre vetores. Então, como é que eu faço? Como a gente já viu na aula de equações, a gente vai utilizar o comando barra cdot. Então, inserindo ele aqui e recompilando, a gente tem a representação de maneira correta. E agora, se eu quiser o produto vetorial, como é que eu faço? Então, eu vou copiar aqui, vou excluir aqui o meu comando cdot. E se eu colocar um x aqui, será que eu tenho o meu produto vetorial? Tá, um x minúsculo. Vamos ver. Então, compilando aqui, opa, o x ele ficou estilizado como a variável x, ou seja, uma letra x. Então, está de maneira incorreta. Então, mais uma vez, como a gente viu lá na aula de equações, a gente tem que utilizar um outro comando, que é o comando barra times. Então, utilizando ele aqui, compilando mais uma vez, a gente tem a representação correta. Percebe que o LaTeX ele já dá o espaçamento necessário para a gente ter uma representação visual melhor e também correta, de acordo com a formatação do seu documento, certo? Seguindo, é muito comum a gente ter alguns símbolos nessa parte de noções de geometria. Então, um deles a gente tem o símbolo de perpendicular e paralelo. Vou inserir os dois aqui. Eu vou iniciar o comando mais uma vez. Então, se eu quiser representar que um vetor é paralelo ao outro, então eu vou utilizar a notação de vetor. Então, U é paralelo. Se eu quiser colocar que U é paralelo a V, como é que eu faço? Então, eu vou utilizar um comandinho chamado perper. Esse comando, aí eu posso inserir o outro vetor. Então, compilando, a gente tem a representação.
Paralelo não, gente, isso daqui é o perpendicular. Então, para o caso em que eu tenho agora o paralelo, deixa eu inserir aqui. Então, vai ser mais um comandinho que eu vou inserir aqui. Seria paralelo em inglês. Então, esse é o comando. Eu tenho a representação dele aqui embaixo. Tudo tranquilo até aqui, certo? Então, a gente lida muito com esses símbolos no LaTeX quando a gente vai trabalhar com geometria analítica. E eu preciso estar ciente de todos, aprender todos, ter uma lista decorada com todos? Não. O Overleaf facilita para a gente. Então, eu venho aqui meus projetos, eu venho aqui ajuda e documentação mais uma vez. A documentação do Overleaf é muito completa, ela vai ser sua melhor amiga para tirar as dúvidas. E eu venho aqui na parte matemática e busco a parte de símbolos. Então, eu vou ter a lista de símbolos matemáticos. Clicando aqui, ele já traz uma série de símbolos para mim. Tanto a representação de como é utilizado as letras gregas, a questão de setas, a questão de símbolos especiais, a questão de símbolos matemáticos. Tá tudo aqui. Então, barra div que foi ensinado, barra times que foi ensinado, a noção de conjuntos, a gente vai ter tudo aqui, todos os símbolos necessários para você utilizar. Lembrando que isso tudo tem que ser inserido dentro do ambiente matemático. Então, a gente termina mais uma aula por aqui. Espero que a gente se veja na próxima. Até mais. Tchau, tchau.